Olá, você que está se preparando aí para o concurso da Prefeitura Municipal de Cabedelo, organizado aí pela banca Educa. Eu, professor Eric Anderson, estou aqui para trazer dicas, orientações importantes sobre a prova de língua portuguesa da banca Educa. Então nós vamos trabalhar aqui com questões comentadas, analisando sempre a sistemática e a metodologia de abordagem dos conteúdos programáticos a partir da resolução comentada de questões de provas anteriores, ok? Então vamos dar início aqui resolvendo uma prova que foi aplicada no concurso da Prefeitura Municipal de Patos. Concurso este organizado pela banca Educa. Vamos aí. Primeira questão. Inicialmente, a banca trabalhando com textos. É comum a banca trabalhar com abordagem de textos. Nós vamos iniciar aqui com o texto. O aplicativo do SUS já é utilizado por 1,2 milhão de pessoas. O aplicativo disponibilizado gratuitamente pelo Ministério da Saúde para os usuários do SUS, Meu DigiSUS, está há 3 anos funcionando e já foi baixado por 1,2 milhão de pessoas que têm smartphone com sistemas iOS e Android. O aplicativo permite que a população acompanhe via celular suas contas e visualize o histórico de solicitações e a posição na fila do Sistema Nacional de Transplantes, entre outras funcionalidades relacionadas à saúde pública. O aplicativo também permite que os pacientes do SUS atuem como fiscais nos serviços prestados por meio da avaliação do atendimento realizado, assim como denunciar fraudes de qualquer local do país. Na plataforma móvel oficial do SUS, o cidadão consegue encontrar hospitais, unidades de saúde e outros estabelecimentos próximos de sua residência, identificar farmácias participantes do Aqui Tem Farmácia Popular e acompanhar os medicamentos que o cidadão retirou, além de avaliar o atendimento desses serviços. Também é possível acessar uma linha do tempo de cada atendimento realizado pelo SUS, além do cartão nacional de saúde e os dados pessoais com informações sobre nutrição e alergias. A plataforma é interligada às 19.788 unidades básicas em saúde, UBS, já informatizadas em 3.780 municípios, totalizando 106.179.196 usuários. Ao todo, 11 sistemas estão integrados no aplicativo, entre eles Cadastro Nacional do Usuário do SUS, Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, Farmácia Popular, Sistema Nacional de Transplante, de Regulação, de Atenção Básica e o Hemovida. Para realizar seu primeiro acesso, baixe o aplicativo Meu DigiSUS na loja compatível com o celular e insira algumas informações básicas como CPF, nome da mãe e e-mail. Após cumprir essa etapa, o sistema localizará o seu cartão e enviará no correio eletrônico cadastrado uma mensagem para verificação de segurança. Em seguida, aparece o número do seu cartão nacional de SUS e que dará acesso às suas informações de saúde. Se não conseguir entrar no aplicativo, o Ministério da Saúde recomenda que o usuário procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência para que o seu cadastro possa ser realizado. Para outras dúvidas, ligar na ouvidoria do SUS, número 136. Aí, observe sempre a fonte do texto, tá? É a primeira orientação. Lê atentamente o título do texto, o corpo do texto, entender qual é a ideia central dele e nunca desprezar este elemento aqui no final do texto, que é a sua referência. Tá? Então a gente tem aqui um texto extraído do portalcorreio.com.br, ou seja, um texto de caráter informativo. Esta informação que está aqui, ela já me ajuda a entender algumas características do gênero textual que eu li, se for uma notícia, se for uma reportagem. Então, portalcorreio.com.br, a data da consulta aqui do texto, dia 18 de setembro de 2018. Esse texto aqui não é um poema, não é uma receita, então ele é um gênero textual do chamado domínio discursivo jornalístico. E aí nós temos um primeiro detalhe, as habilidades de leitura, que são, primeiro, a compreensão. A compreensão textual ela está ligada a
o aprendizado do chamado conteúdo explícito do texto, aquele que o texto diz. Então, quando a gente lê um texto, observando o que está dito nele, as informações que estão postas nele, nós estamos fazendo uma compreensão. Tá? Agora, quando nós lemos o texto a partir do que ele também não diz, aquilo que está implícito nas entrelinhas do texto, aí nós temos a chamada interpretação. E aí esse implícito ele pode ser pressuposto ou subentendido. Além disso, nós temos a análise. A análise é uma outra habilidade que normalmente as questões de análise são aquelas que estão voltadas para a estrutura do texto. Por exemplo, a linguagem do texto, se ela é formal, se é informal, se é padrão ou não padrão, se há regionalismos, se há o registro mais coloquial. A organização do texto, se ele é narrativo, se ele é descritivo, se ele é expositivo, se ele é argumentativo, além das questões ligadas à coerência e à coesão. Então nós vamos ver na prática como isso já apareceu em provas anteriores da banca Educa. Vamos observar aí na próxima tela. Questão número 1. Considerando as ideias do texto, analise os itens sobre o meu DigiSUS. Então, em primeiro lugar, considerando as ideias do texto, primeiro eu vou ter que levar em conta o que o texto disse. E geralmente esses textos que são relativamente extensos, é preciso ter muito cuidado. Nunca faça uma leitura. Antes de partir para resolver as questões, leia pelo menos 2 vezes o texto. E numere os seus parágrafos. Porque quando você precisar voltar para localizar as informações, então você já sabe o que diz o parágrafo 1, o parágrafo 2, eles já estão ali devidamente numerados. Então, o item 1 aqui diz que o DigiSUS funciona como ferramenta de controle dos serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde. Vamos validar isso aqui olhando para o texto. Tá? Olha lá. Olha só. O que é que o segundo parágrafo do texto diz? Que é um aplicativo que permite que a população acompanhe via celular suas consultas, visualize o histórico de solicitações, a posição na fila do Sistema Nacional de Transplantes, né? Permite que eles atuem como fiscais, aqui também dito no texto, fiscais dos serviços prestados, que eles avaliem. Ora, é uma ferramenta de controle, já que ele pode avaliar e fiscalizar, o item 1 aqui é verdadeiro. Tá? O item 1 é verdadeiro. Então, se o item 1 é verdadeiro, a gente já consegue descartar a letra C. Porque a letra C diz que apenas os itens 2 e 4 são verdadeiros. Okay? O item 2 diz, é um aplicativo interligado e integrado a outros, veja, a outros ministérios brasileiros. Será que o texto diz isso? O texto diz explicitamente que ele é um aplicativo, ele é interligado a outros sistemas. Mas será que esses outros sistemas são de outros ministérios? Por exemplo, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, o Ministério da Cidadania. Olha só, nós temos aqui o seguinte, nós temos aqui no texto, ele diz o seguinte, neste parágrafo, a plataforma é interligada a 19.788 unidades básicas, né? E acrescenta aqui, ao todo, 11 sistemas então, estão interligados. Se você observar, todos esses sistemas fazem parte da pasta da saúde. Olha lá, Cadastro Nacional de Usuários do SUS. Ó. Depois, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, Farmácia Popular, Sistema Nacional de Transplantes, Hemovida, Atenção Básica, o SUS. Ou seja, esses sistemas fazem parte da pasta da saúde. O texto não está dizendo que eles estão interligados a outros ministérios. Esta informação não é possível validar no texto. Por essa razão, nós estamos diante aqui de uma questão de compreensão. Basta que você faça uma leitura atenta e saiba localizar as informações postas no texto. Podemos dizer que o item 2 é falso. Ora, se o item 2 é falso,
nós já conseguimos descartar a alternativa A e a alternativa B de dado. Elas já estão eliminadas, tá? Vamos lá, o item 3 diz que no primeiro acesso são exigidos, olha lá a palavrinha aqui, ó, apenas o nome da mãe e o e-mail. O texto fala que o CPF é exigido, está aqui, no penúltimo parágrafo, no antepenúltimo parágrafo do texto, olha lá, CPF, nome da mãe e e-mail. É só ler com atenção. Nós estamos diante de uma questão que não vai exigir de você a habilidade de inferência, de dedução. A questão vai exigir de você leitura atenta e localização precisa das informações. Por essa razão, o item 3 também é falso. Item 4. Então, item 3 falso. O sistema do aplicativo enviará uma mensagem de segurança para o usuário via correios. Ora, se é necessário colocar o e-mail na hora do cadastro, o texto não fala em colocar o endereço da residência fixa, da residência física do usuário. Não, é o endereço eletrônico, o e-mail. Então está aqui, tá? Isso. Ele diz aqui, ó, aparece uma mensagem para verificação da segurança, certo? Após cumprir a etapa, o sistema localizará e enviará ao correio eletrônico, não aos correios. Isso não vem por SEDEX, não vem por correspondência, por carta, não vem uma notificação por escrito fisicamente, né? Vai via correio eletrônico. Então, o item 4 também é falso. Não é via Correios, empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Não é. Então, nós estamos diante de uma questão que, às vezes, muita gente tem medo de marcar, quando só uma é verdadeira, tá? Então, apenas o 1 aqui foi verdadeiro. Resposta, a letra E está descartada. Ok? Então, a resposta aqui é a letra B de bola. Tá? Alternativa B de bola, somente a 1 é verdadeira. Ok? Vamos aí para a próxima questão. Uma questão de coesão textual. Em praticamente todas as provas da Banca Educa, aparece uma questão ligada à coesão referencial. O que é que vem a ser a coesão referencial? A coesão referencial diz respeito ao uso de elementos que vão se referir a palavras que estão no texto. Toda vez que uma palavra se referir a outra que já foi citada, a gente tem a anáfora. Quando ela se refere a uma que está à frente, nós temos a catáfora. Então vamos ler com atenção aqui o fragmento do texto. O Ministério da Saúde recomenda que o usuário, observe bem aqui, o usuário, procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência. Então eu pergunto, a residência de quem? A residência do usuário. Já temos um caso aqui de anáfora. Para que o seu cadastro, aí eu pergunto, o cadastro de quem? Esse seu aqui é o cadastro do usuário também, tá? Então, ó, remissão, tá? Veja, os dois pronomes possessivos estão sendo usados no texto para retomarem elemento já citado. Nós chamamos isto, essa retomada, de anáfora. Anáfora. Bom, as palavras em destaque se referem respectivamente à unidade de saúde, falso, não. A unidade de saúde, não. Respectivamente ao usuário e ao usuário. Exatamente. Primeiro ao usuário e depois, novamente, ao usuário. Resposta, uma questão bastante simples. Letra C, de casa. Não tenha medo de acertar as questões fáceis. Elas existem, elas são uma realidade. Uma realidade visível, palpável, tangível. Isso sempre vai acontecer. Quando você pegar a prova de português, há sempre uma ou duas questões que estão ali para ninguém zerar. Até porque se trata de uma prova sobre a nossa língua pátria, o nosso idioma oficial. Ok? Então, essa questão aqui é uma questão considerada fácil, mas em algumas outras provas a banca pergunta se esse termo aqui é anafórico ou catafórico. Então, lembre-se, quando a referência é feita a um elemento que já foi citado, nós temos uma anáfora. São anafóricos. C de casa. Próxima questão.
Se não conseguir entrar no aplicativo, o Ministério da Saúde recomenda que o usuário procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência. A palavra destacada, observe o se aqui. Ele está introduzindo uma oração. Se não conseguir entrar no aplicativo, parou. A vírgula aqui está separando. A vírgula já está dizendo, existe uma oração à esquerda e outra oração à direita. Esta primeira oração que está à esquerda ela é subordinada. Observe que ela não tem sentido completo. Se não conseguir entrar no aplicativo. Este se tem valor de caso. Caso não consiga entrar no aplicativo, aqui a gente tem a ideia de hipótese. O Ministério da Saúde recomenda que procure a unidade de saúde mais próxima. Olha, eu só vou procurar a unidade de saúde mais próxima em caso de, olha lá a condição, a hipótese. Olha a condicional aqui, se não conseguir entrar no aplicativo, tá? A palavra destacada expressa a ideia de, muito comum em provas da Educa, questões sobre os conectores. Quando eles indicam causa, é entender a circunstância, a ideia que aquela conjunção, aquele elemento que introduz uma oração, qual é a ideia que ele está inserindo no texto. Esta vírgula aqui, ela está aqui exatamente porque a oração subordinada condicional ela está antes da principal. Então, vamos aqui para o painel de respostas. Adversidade, consequência, sugestão, condição ou justificativa. E nós temos uma questão aqui da conjunção condicional. O se tem valor condicional. Mas eu quero comentar com você as outras alternativas. Veja comigo. Algumas delas já apareceram repetidamente em outras provas da Educa. Então, a letra A fala em adversidade. Só para refrescar sua memória, alguns conectivos que indicam adversidade. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Então está aqui o exemplo. Leu bastante, mas assimilou pouco conteúdo. Adversidade, oposição. Leu bastante, uma oração. E a segunda vem trazendo uma informação que contraria a primeira, mas assimilou pouco conteúdo. Sobre consequência, geralmente, a conjunção mais recorrente é a conjunção que. Quando é que o que vai ser consecutivo? Veja, quando ele vem combinado com um elemento intensificador. T, de tão, tá? Então, tão, tanto, tamanho, ou ainda, se nós tivermos aqui, tanto, tamanho, tem saiu repetido aqui, mas o tal também, ok? Então, comemorou com tanta ênfase, consequentemente, olha a consequência aqui, que assustou os colegas. A minha alegria foi tal, olha a intensidade, que eu desmaiei, consequência. Então, tal, tanto, tamanho, tão, intensidade mais o que, ela é tão bonita, que para o trânsito, consequência, ok? A letra C fala em sugestão, não existe conectivo, não existe oração subordinada sugestiva, nem oração coordenada sugestiva. Não existe conectivo com ideia de sugestão, tá? Então a gente poderia dizer aqui que o elaborador ele extrapolou aqui. Essa letra C não há como. Olha aí, quando há ideia de condição, se, caso, desde que, deixarei você fazer a prova, desde que não converse, condição, contanto que. Então, se souber o assunto, faça a prova. Aqui está o fato, faça a prova. Aqui está a condição. Se souber o assunto, ou seja, caso saiba o assunto. E, por fim, a justificativa. Toda vez que se fala em justificativa, lembre-se das orações explicativas. Tá? Lembre-se da explicativa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Pois, porque, visto que, porquanto. Olha lá, fique em casa. Ordem. Aí eu quero uma justificativa. Por que que eu tenho que ficar em casa? Por que que eu estou recebendo essa ordem? Olha aí a justificativa. Pois é mais seguro. Porque é mais seguro. Visto que é mais seguro. Por quanto é mais seguro? Poderia usar qualquer um desses conectivos. Tá? Então, se pegar uma questão que fala em justificativa, lembre-se
dos conectivos explicativos, a exemplo aqui de pois, porque, visto que, porquanto. Então, voltando aqui à questão, nós temos o se, claramente com a ideia de condição, resposta, letra D de dado. Tá? Vamos aí para a questão de número 4. Questão de número 4. Vamos lá, uma questão aí envolvendo o verbo haver. Sobre a palavra destacada em meu DigiSUS, está há 3 anos em funcionamento. É correto afirmar. Observe aqui o A. Este A aqui, ele equivale a faz. Certo? Eu não poderia dizer fazem. Eu só posso dizer faz. Vamos dar uma melhorada aqui. Na letrinha Z. Ficar mais caprichada. O verbo haver e o verbo fazer são verbos impessoais. Quando estão indicando o tempo passado. Tá? Então tá aqui. Faz. Eu não poderia dizer fazem 3 anos. Só posso dizer faz 3 anos. Como há 3 anos. Eu não posso dizer hão 3 anos. Então acompanhe comigo aqui embaixo. O verbo haver no sentido de existir, acontecer e fazer, indicando tempo decorrido, ele não tem plural. Por quê? Porque ele é um verbo impessoal. Então, olha aqui comigo. Havia alunos na sala. Logo aqui embaixo. Havia alunos na sala. Mas, se eu for usar existir, fica existiam. Com haver, vai ficar havia. Tá bom? Então, o que acontece com o verbo haver aqui? Ele está sendo usado para indicar um tempo passado. Há 3 anos. Passaram-se 3 anos. Faz 3 anos. O que acontece quando o verbo haver está no sentido de fazer, indicando tempo decorrido? Ele é impessoal. Por isso, ele não tem plural. Porque ele não tem sujeito. O verbo impessoal é aquele que não tem sujeito. Vamos lá. A letra A diz: ele indica tempo decorrido? Sim. Indica tempo decorrido. Já é a resposta. Faz referência a um tempo futuro? Não, a um tempo passado. Indica uma ação que está acontecendo? Não. Embora o verbo esteja no presente, mas ele não indica uma ação que está acontecendo, ele indica tempo passado. Tá? Pode ser flexionado no plural? Não, porque ele é um verbo impessoal. Tá? Impessoal aqui. E, por fim, é um verbo auxiliar. Ele não é um verbo auxiliar. Ele é verbo auxiliar quando ele vem seguido de outro verbo. Eu havia estudado, eu haverei falado. Tá? Mas aqui ele não é um verbo auxiliar. Então, ele está indicando tempo decorrido. Por esta razão, a resposta é a letra A. Ok? Então, cuidado com o verbo haver. A Banca Educa já explorou em várias edições de concursos anteriores por ela, elaborados e organizados, o verbo haver. Olha só, vamos aí falar, assinale a opção em que usa a palavra está inadequado. Inadequado, ou seja, está errado. Onde é que nós temos um erro aqui? Bom, observe que nós temos aqui o uso de onde e aonde. Então, primeira coisa que nós precisamos distinguir. O verbo haver, aliás, o onde, o elemento onde, ele não pode ser usado para a ideia de movimento, somente para lugar fixo. Tá? Acompanha aqui comigo. A casa onde morei. Quem mora, mora em algum lugar. Não tem deslocamento. Então aqui eu tanto posso dizer a casa onde morei, como numa eventual questão de substituição, eu poderia dizer a casa em que morei ou a casa na qual morei. As 3 formas estão corretas. Tá? Os bairros onde estive, ó, eu estive em algum lugar fixo. Então poderia ser os bairros em que estive ou nos quais estive. Correto. Agora um erro que muita gente comete. Vivemos em uma época onde impera o individualismo. Isso aqui está errado. Por quê? Porque época não é lugar. Então não posso usar onde para retomar um elemento que não seja lugar. Época é a ideia de tempo. Nas frases anteriores, bairro é lugar. Então está correto o uso do onde. Casa é lugar. Está correto o uso do onde. Ok?
Então essa frase ela ficaria correta assim: vivemos uma época em que, aí sim eu posso usar, ou na qual, para retomar a época, também está correto, impera o individualismo, tá bom? Então não use onde para ideias que não sejam de lugar. Agora, quando eu tiver ideia de lugar, mas com deslocamento, como aqui, ó, você pretende me levar, olhe sempre para o verbo. Quem leva, leva alguém de um lugar a outro. Veja, existe deslocamento. Espaço inicial, espaço final. Delta S, deslocamento. É a variação. Espaço final menos espaço inicial, como a gente estuda lá na física, né? Então, olhe sempre para o verbo. Essa é a dica. Veja aqui, ó. O verbo morar, na primeira frase, é morar em algum lugar, parado. Estive, está em algum lugar, parado. Ok? Impera, impera em. Mas como não é lugar, aí eu não usei o onde. Usei as outras formas, em que e na qual. Mas aqui, você me pretende me levar, aí eu estou tratando de lugar. Mas é deslocamento. Então, quem leva, leva a algum lugar. Então, está correto aqui. Aonde. Então, por exemplo, ir aonde está correto, porque é ir a algum lugar, deslocamento. Chegar aonde é a algum lugar. Levar aonde. Mas não pode ser estudar aonde. É estudar onde, lugar fixo. Vamos ver na prova como é que apareceu? Olha só a letra A. Esta é a casa onde, olha para o verbo, esta é a casa onde moramos. Casa é lugar. Lugar fixo. E quem mora, mora em. Então está correto. Tá? Letra B. Aonde você está se dirigindo? Olha para o verbo. Quem se dirige a algum lugar. Você só pode se dirigir a um lugar se você sair de outro. Então existe deslocamento, movimento. Dirigir-se a. Está correto também o aonde, por causa da ideia de movimento. Letra C. Onde você deseja jantar? Pronto. Todo mundo janta sentado, parado, em um lugar. Então é onde, está correto também. Não tem ideia de movimento, é lugar fixo. Letra D. Gostaria de saber onde você vai tão tarde. Aonde, perdão, né? Tem o A aqui. Aonde você vai tão tarde da noite. Está correto. Olha para o verbo. Vai. Quem vai, vai a algum lugar. Olha o A aqui, tá vendo? Aonde. Está correto também. Letra E errada. Olha só. Fale-me aonde. Aonde, vamos ver se tem lugar fixo ou deslocamento. Está o dinheiro. O dinheiro está parado em algum lugar. Então não existe deslocamento, não existe movimento. Por essa razão, a alternativa é a incorreta e é a resposta. Tá? Veja que houve aqui uma inadequação. O correto aqui seria cortar o A. Fale-me onde está o dinheiro que eu recebi de salário, ok? Com isso, nós chegamos ao final desse nosso bloco de resolução comentadas da Banca Educa para deixar você preparado, afiado para a prova da Prefeitura de Cabedelo. Quero ver você aprovado e no que depender de mim, vai dar tudo certo. Acompanhe nossos próximos blocos de aulas, de dicas, de vídeos, comentando questões para deixar você 100% preparado para essa prova. Um abraço, até a próxima.